Olá, querido irmão, querida irmã. Eu sou o seminarista Walker e quero partilhar um pouquinho com você nesse domingo sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos traz neste sexto domingo da Páscoa. É uma alegria muito grande podermos contemplar ao longo desse tempo pascal a missão dos apóstolos que vai se desenvolvendo em torno de uma promessa. A promessa do Espírito Santo de Deus, a promessa que Cristo faz, e hoje nós vamos poder tocar de forma muito particular nesse Evangelho, nessa palavra da verdade que vem alcançar o nosso coração nesse dia e nos dar uma direção, nos oferecer um direcionamento para vivermos de acordo com a verdadeira, ou melhor, a verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou verdadeiramente, mas nós precisamos viver de acordo com essa verdade que nós professamos. Precisamos viver de acordo com essa palavra que nos foi anunciada, essa palavra que dia após dia precisa ressoar em nosso coração, precisa ressoar em nossa vida e tornar-se vida também dentro de nós. Por isso, hoje nós recordamos o Evangelho de João capítulo 14, versículos de 24, ou melhor, de 15 a 21. E esse evangelho, que é a continuação do evangelho da semana passada, do domingo passado, onde o Senhor nos provocou a não termos medo, não temais, não tenhais medo, crede em mim. Crermos no Senhor, que é de fato a nossa força. Hoje, o Senhor nos apresenta uma novidade, uma promessa maravilhosa. Ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. É uma promessa, querido irmão, querida irmã, que toca o nosso coração profundamente. Os apóstolos, precisamos recordar, desde o momento em que Cristo foi morto na cruz, eles permaneciam atemorizados. Por isso, nos momentos em que o Senhor aparecia aos seus, ele sempre dizia palavras que vinham confortar o coração dos seus apóstolos, dos seus amigos, que vinham confortar o coração dos seus discípulos, fazer com que eles permanecessem na paz, fazer com que eles permanecessem tranquilos diante da nobre missão que eles tinham. E aqui o Senhor promete um outro defensor. Jesus aqui no Evangelho de João se apresenta como um primeiro Paráclito, um primeiro defensor, porque ele diz: rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Queridos irmãos, essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo precisa entrar no nosso coração e nós precisamos acolhê-la como um testamento que o Senhor nos deixa, como uma promessa que de fato se cumpre, como toda a palavra de Deus que se cumpre. Jesus, que é o cumprimento da palavra do Pai, Jesus, que é o cumprimento da palavra dita pelos profetas, da palavra dita por todos aqueles patriarcas que vieram antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o cumprimento perfeito de todas as promessas realizadas ao povo de Israel. Muito bem, eis que rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. E quem é esse defensor? Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Esse versículo 17 é fundamental para nós entendermos o que o Senhor Jesus está dizendo. Primeiro, ele afirma que o mundo não conhece essa verdade. É o Espírito da verdade. O mundo que vive no erro, o mundo que vive na ignorância, o mundo que vive distante da presença daquele que é a verdade,
não consegue reconhecer a verdade. Tantas vezes o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, nos falou a respeito do chamado relativismo da verdade, algo que ele também chamou de ditadura do relativismo, onde tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Eu me recordo de uma vez em que o Santo Padre, Papa Emérito Bento XVI, falava: a Igreja não pode fazer calar o Espírito da Verdade. Numa visita que ele fez a Varsóvia durante a Santa Missa, ele afirmou isso. A Igreja não pode fazer calar o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade que é prometido por Jesus Cristo aos seus apóstolos permanece na Igreja. É a vida da Igreja. E é na verdade que a Igreja caminha. E eu e você que precisamos viver e caminhar no Espírito do ressuscitado, também precisamos viver nessa verdade, essa verdade que liberta, como diz a palavra de Deus, essa verdade que alcança o nosso coração e que nos faz viver de acordo com o Cristo ressuscitado, nos faz viver de acordo com a verdade da ressurreição que vem tomar também a nossa vida. E veja algo muito interessante. Vós o conheceis. O Espírito Santo já está agindo em vós. O Espírito Santo já está tomando a vossa vida, porque ele permanece junto de vós. Mas uma promessa maravilhosa: e estará dentro de vós. Ou seja, o Senhor aqui promete aos seus apóstolos que eles não teriam somente a assistência do Espírito Santo ao redor de si, conduzindo, inspirando, mas dentro de si como templos vivos de Deus, templos vivos do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. E o canal para isso é a porta sacramental, né? Nós que fomos batizados, nós que recebemos um dia o batismo, recebemos essa vida nova, precisamos prezar e zelar por essa vida nova. Queridos irmãos, nós recebemos esse Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade habita em cada um de nós. Por isso precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida, que Ele conduza o nosso interior, que nos leve sempre para a fonte, que nos leve sempre para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Cristo habita em mim, o Espírito de Cristo habita em você. Nós somos templos. Que maravilha! Se nós não tivéssemos tido essa revelação divina, como poderíamos imaginar que nós, pobres, frágeis, poderíamos ser a casa de Deus, o templo do Deus vivo e verdadeiro? Pois é verdade, meu irmão, eu e você, embora frágeis, embora muito debilitados, recebemos a graça de ter em nós essa vida divina. Essa vida que precisa frutificar, que precisa gerar cada vez mais vida em nosso coração. O mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Nós conhecemos esse Espírito da verdade. Deixemos que esse Espírito nos conduza. Deixemos que o Espírito Santo nos conduza sempre a realizar a vontade do Senhor, a encarnar a palavra de Deus na nossa vida. Queremos permitir que isso aconteça de fato, dia após dia, até que possamos chegar à pátria definitiva, a Jerusalém Celeste, onde viveremos nessa contemplação eterna da verdade. E que alegria, que maravilha será para nós quando pudermos contemplar a verdade face a face e podermos nos deixar envolver plenamente por esse Deus que tanto nos ama, por esse Deus que nos liberta, que nos salva, que nos conduz a vivermos sempre na sua presença. Algo maravilhoso nós encontramos nos versículos 20, versículo 21 também. Jesus diz: naquele dia sabereis que eu estou no Pai e vós em mim, e eu em vós. Queridos irmãos, essa é uma verdade muito profunda.
O Senhor que vive numa unidade perfeita com o Pai e com o Espírito Santo, essa unidade perfeita que a Trindade vive, o Cristo nos faz participar desta unidade, porque Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. E Ele que permanece nessa vida íntima da Trindade, nessa unidade perfeita, nos convida a participar também dessa vida trinitária. Que graça profunda e transformante é essa? Precisamos acolhê-la, precisamos trazer para o nosso coração cada vez mais essa vontade, esse desejo de permitir que a vida divina, essa vida que o Cristo nos deu pelo batismo que recebemos, dando-nos o Espírito Santo, essa vida nova possa se fazer cada vez mais presente em nós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É só no amor, queridos irmãos, que nós podemos, de fato, experimentar essa verdade que salva e que liberta. Esse amor de Deus em nós e esse amor de Deus que nos faz cada vez mais também amá-lo mais profundamente e amar os nossos irmãos. Deixemos que a vida do Cristo ressuscitado e o Espírito do Cristo ressuscitado viva plenamente em nós e nos mova sempre a amarmos cada vez mais o Senhor, que nos transforma, que nos salva, que nos liberta, que nos santifica. Querido irmão, que essa palavra de hoje seja para nós conforto, esperança, seja para nós força, para que possamos vencer esse momento tão difícil que vivemos com a alegria do Senhor, que é a nossa força, e deixando-nos guiar pela verdade do Evangelho, pelo Espírito da verdade que habita em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe você e a sua família. E até a próxima semana, se Deus quiser.